Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é André Pereira Vieira, eu sou professor e consultor da empresa Professor Antonieta Cursos e Capacitação. E neste vídeo iremos falar sobre a inexigibilidade de licitação para a contratação por notória especialização. Um assunto que é bastante polêmico, um assunto que não tem muito algo concreto para os gestores se apegarem, um assunto que gera um certo receio por parte da administração de utilizar a sistemática e às vezes culminando em quê? Em prejuízo para a administração, porque dependendo do caso, a contratação que seria assertiva seria por inexigibilidade, mas às vezes por receio foi feita a contratação pelo menor preço e não atendeu aos requisitos necessários e a real necessidade da administração. Então, a ideia desse vídeo é a gente ilustrar aqui como fazer, para poder entender um pouquinho mais sobre esse tipo de contratação. Nós já sabemos que a regra é o processo de licitação. A administração pública, para poder comprar ou contratar, precisa de realizar uma licitação, sendo que existem as variáveis aqui, que são as contratações diretas, são as exceções, dispensas e inexigibilidades. Na dispensa de licitação, a administração pública poderia licitar, mas a legislação permite que, em casos especificados, elencados na norma, o rol taxativo, por exemplo, o artigo 24 da 866 e o 75 da nova lei de licitações, a 14.133, naquelas hipóteses, o gestor pode escolher entre licitar ou dispensar. Acontece que na dispensa existe sim ainda uma disputa. Por quê? Existe o critério objetivo, existem várias empresas e você está dispensando a licitação, mas vai comprar pelo menor preço. A inexigibilidade, ela é um pouco diferente. Ela também trata-se de uma contratação direta. Porém, a gente vai partir para a inexigibilidade quando não tiver como ter uma competição. Seja porque o fornecedor é único, não tem como disputar, seja, no caso aqui, notória especialização, seja a contratação de artista consagrado, dentre outras hipóteses. O rol que está especificado no artigo 25 da Lei 866 e no 74 da 14.133, no caso lá, a inexigibilidade, o rol é exemplificativo, não é taxativo. Tudo bem? Então vamos lá entender um pouquinho sobre a contratação por inexigibilidade de licitação para notória especialização. Vou fazer aqui uma alusão a uma situação do cotidiano de muita gente, para a gente tentar ilustrar melhor. Tudo bem? Vou fazer uma pergunta. Você quer contratar um personal trainer para poder cuidar da sua saúde física? Você teria como traçar critérios objetivos para a contratação desse personal? Dizer o que é que você espera desse profissional, o que ele tem que fazer com você? E aí sim você poder escolher o menor preço? Eu acho difícil. Até porque existem vários profissionais, todos com notória especialização. Mas o que é que vai fazer com que você escolha determinado tipo de personal? Se você já tiver o critério objetivo e já saber fazer o exercício e só quer ele para te incentivar, você consegue traçar um critério objetivo. Aí você escolhe o menor preço, mas geralmente não é o caso. Você precisa do personal para te auxiliar naquela confecção daqueles exercícios. E aí, qual é o melhor? Qual é a escolha melhor para você? Como é que você vai fazer? Difícil pegar pelo menor preço somente, né? Não tem um pouco de subjetividade? É a mesma coisa aqui na inexigibilidade. Ah, mas tem subjetividade? Sim, calma, mas nós vamos ver aqui direitinho. O personal, como é que você vai escolher? Ou experiências passadas, você já fez exercício, já contratou vários e viu que aquele é o melhor, que se adapta à sua necessidade, ao seu jeito e tudo mais. Ou então, indicação de alguém, algum parente próximo, um amigo, alguma coisa. Ou até a fama, você acompanha alguém lá na internet, acompanha e verifica, olha, aquele realmente eu estou vendo aqui que para mim ele é o melhor. Pode não ser para o outro, mas para mim ele é o melhor. André, então na inexigibilidade também é mais ou menos assim? É bem parecido, nesse caso de notória especialização. Nós vamos ver. Então, notem que o difícil é traçar um critério objetivo. Você vai mais pelo subjetivo. E eu trouxe um acórdão do TCU para ilustrar isso aqui, para ajudar a gente a entender. O acórdão 2616/2015 plenário, onde o TCU diz assim: nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação,
O conceito de singularidade não pode ser confundido com a ideia de unicidade, exclusividade, ineditismo ou raridade. O fato do objeto poder ser executado por outros profissionais ou empresas não impede a contratação direta amparada nesse dispositivo. Amparado no artigo 25, inciso 2, da 8666. A inexigibilidade amparada nesse dispositivo legal decorre da impossibilidade de se fixar critérios objetivos de julgamento. Então, primeira coisa para clarear, inexigibilidade para notória especialização não quer dizer que só tem que ter um, tá? Podem haver várias empresas ou profissionais para prestar aquele serviço e mesmo assim você ainda pode contratar por inexigibilidade. Nós vamos ver aqui direitinho. Então, o primeiro ponto é esse. Podem ter vários profissionais ou empresas que trabalham com aquele tipo de serviço. Continuando aqui. Nesse sentido, concluiu que a empresa contratada possuiria notória especialização tanto pelo currículo dos profissionais que acompanham, quanto pela experiência anterior em trabalhos realizados em outras entidades públicas. Essa é a melhor interpretação da súmula 264 do TCU, de que a contratação de serviços por notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir na seleção do executor de confiança, olha lá, eu grifei, ó, tem a ver com a confiança, querendo ou não, tem uma subjetividade. Grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação. Vamos colocar um caso prático da administração, contratação de curso. Você vai contratar um treinamento. Não quer dizer que aquele treinamento só uma empresa tem que fazer. Podem haver várias empresas fazendo aquele treinamento. E mesmo assim pode contratar por inexigibilidade? Sim, por quê? Qual é o critério objetivo? A sua administração pode conseguir pontuar até o conteúdo programático, mas a forma da transmissão tem como? Existe essa possibilidade? Tem alguma forma já dinamizada no mercado, consagrada e que a empresa possa ter uma certificação daquilo, que aquela forma de transmitir o conhecimento é o melhor custo-benefício e aí sim você passar para um critério objetivo? Não tem, pessoal. Então, contratação de curso, inexigibilidade, de licitação, notória especialização. Ah, então podem ter várias empresas? Sim. E como é que a gente vai escolher uma? Vamos continuando aqui no acórdão. A própria escolha do contratado acaba dependendo de uma análise subjetiva e não poderia ser diferente, pois se a escolha pudesse ser calcada em elementos objetivos, a licitação não seria inviável. Ela é impossível justamente porque há dificuldade de comparação objetiva entre as propostas, que estão atreladas aos profissionais que executarão os trabalhos. Portanto, nesse tipo de objeto, resta caracterizada a discricionariedade na escolha do contratado. Então, vejam, resta a discricionariedade na escolha do contratado. Nós temos que, o quê? Justificar, não é simplesmente o oba-oba. Ah, André, então quer dizer que o gestor pode escolher o que ele quiser, a empresa que ele quiser? Não, tem que partir de uma motivação. O que é a motivação? Pressuposto de fato e de direito, ou seja, eu estou praticando aquele ato porque a norma me diz que eu posso ou devo praticar daquela maneira. Mas como fazer isso se aqui tem, o próprio TCU falou que é de uma forma subjetiva, que resta a discricionariedade? Aí é onde vem o medo, porque depende mais da pessoa, não é verdade? Mas a gente tem alguns mecanismos que a gente possa externar a boa fé, externar que não está havendo erro grosseiro. E eu trouxe aqui algumas dicas para vocês. Por exemplo, processo de inexigibilidade por notória especialização. Primeiro passo, demonstre a dificuldade em traçar os critérios objetivos. No caso do curso, bom, existem várias empresas, mas não tem como traçar esse critério. Não tem nenhum critério que a gente consiga falar que aquele é efetivo ou não. Isso é subjetivo, vai depender de quem vier administrar o curso, depende da empresa que vier prestar aquele serviço. É algo específico da própria empresa ou do próprio profissional. Segunda dica, demonstre a notória especialização. Essa é uma regra, né? Para você contratar por notória especialização, você tem que demonstrar. Mas não quer dizer que seja a única ou aquela. Você vai definir o quê? Que ela tenha notória especialização através de trabalhos anteriores, como o próprio Tribunal de Contas colocou no acórdão, através de atestados de capacidade técnica, através de avaliações, né? Você vai demonstrar
que a empresa realmente naquele ramo ela tem uma expertise, né? Já sem nenhuma sombra de dúvida. Terceira dica, motive o porquê da escolha. Você vai linkar a segunda com a terceira dica. Por que você está escolhendo aquela empresa ou aquele profissional? Bom, tem a notória especialização? Sim. Mas por que está escolhendo aquele curso daquela empresa? Olha, porque já tivemos experiências anteriores, por exemplo, com outros treinamentos, com outras empresas e vimos que aquela empresa é a que presta o melhor serviço para a gente, a que temos o melhor resultado. Enfim. Ah, André, mas eu ainda não fiz nenhuma contratação de nenhum curso de nenhuma empresa. Verifica, demonstre sua boa fé que você está indo para um caminho aonde fatores te levaram para aquilo dali, seja pesquisas na internet, avaliações, conversas com outros órgãos sobre aquela empresa, por exemplo. Para quê? Para ficar demonstrado no processo que você está ali com uma devida motivação. A norma nem sempre fala tudo o que a gente quer. Nós é que temos que demonstrar pelos, talvez, princípios, enfim, dependendo da situação. Então nós vamos colocar aqui, olha, eu não fiz nenhum curso, mas eu já peguei ali contato de vários órgãos que fizeram com essa empresa, todo mundo gostou, todo mundo disse que é excelente, todo mundo disse que realmente atendeu. Opa, então, esse objetivo? Mas eu não estou fazendo nada da minha cabeça. Eu estou escolhendo aquela empresa por algo extrínseco que me fez ver aquela situação, tá? Outra dica, coloque no processo quais são os objetivos da sua contratação. Toda contratação tem um objetivo e nós vamos atrás da proposta mais vantajosa, ou seja, aquela que atende à administração pública. Então demonstre quais são os seus objetivos. Por exemplo, um curso de pregão. Para que você quer aquele curso de pregão? Olha, estamos tendo muitos problemas aqui com pregões fracassados, desertos, empresas aqui que não cumprem o que está no edital, muito edital impugnado. Então nós queremos melhorar isso aqui, está tomando muito tempo da nossa administração. Opa, então coloque os objetivos e depois da contratação, demonstre os ganhos que foram obtidos com aquela contratação. Olha, depois do treinamento realmente mudou. A gente plantou uma rotina diferente, melhoramos a pesquisa de preço de dentro do processo, melhoramos a confecção do termo de referência do edital, as licitações não estão mais ficando desertas ou fracassadas aqui no pregão, com base nos conhecimentos obtidos naquela contratação por inexigibilidade de licitação. Fazendo isso, nós vamos sair da hipótese de ser punido por ato ilegal. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela traz o quê? Que o agente público será punido por dolo ou erro grosseiro. Aqui, nesse exemplo, não há dolo. A gente está demonstrando que o intuito do administrador é o melhor possível, atender aos anseios da própria administração para poder atender a sociedade. E nós estamos demonstrando que não houve erro grosseiro. Por quê? Todos os atos foram motivados com base na norma e na jurisprudência. Como o próprio TCU colocou, tem a ver com o grau de confiança que o gestor tem no prestador de serviço. Mas não é simplesmente o gestor falar que eu confio nele. Demonstre o porquê que você tem aquela confiança. Aí você vai ficar tranquilo para quando os órgãos de controle pegarem o processo, não vão ter o que questionar, porque foi tudo motivado, cumprido dentro da legalidade. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e aguardo vocês em um próximo vídeo. Um abraço e fiquem com Deus.